então. Hoje estamos aqui para um bate-papo sobre uma questão que acaba afetando um pouquinho todos nós e que interessa a grande maioria das pessoas, que é quando o emocional transborda e vem para o corpo e mais especificamente para a pele, para a aparência. Então nós vamos conversar hoje, eu e a doutora Andréia Severa. O meu nome é Natália Rigatti, eu sou psicóloga. Há mais de 10 anos eu trabalho exclusivamente com casos de ansiedade. Hoje nós somos uma equipe, inclusive, temos médicos psiquiatras, nutricionista e vários psicólogos que são focados nisso. Então, a gente há muitos anos vê situações no consultório em que a pessoa vem com algumas questões relacionadas à pele que a gente percebe que tem um fundo emocional. Então, a doutora Andréia pode se apresentar também agora. O meu nome é Andréia Severa, então eu sou médica dermatologista, eu trabalho em Bento já há 20 anos, tenho consultório, clínica própria, gosto muito de atender pacientes, a gente atende pacientes tanto que querem ficar com a pele mais bonita e daí a gente às vezes tem uns exageros, E também doenças, de pele, enfim, tem várias manifestações hoje em dia na pele, de estresse, de doenças emocionais, enfim, vários sintomas emocionais que se manifestam também como doença na pele ou como sintomas de outras doenças psicológicas, psiquiátricas, enfim, Então a gente vai falar sobre isso hoje, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Tá bom. Então, acho que a primeira questão tem a ver com isso que a gente já tá falando, assim, que é o emocional quando aparece na pele, assim. O que mais tu percebe dentro do consultório, assim, de situações em que tu consegue levantar uma hipótese de que tem um fundo emocional, assim? Então a gente tem várias dermatoses que a gente fala, que se manifestam na pele, que são provocadas às vezes, pelo paciente, são infligidas assim na própria pele pelo paciente por sintomas de ansiedades, e tem algumas doenças que pioram muito em estados de ansiedade ou quando o estresse é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem casos de vitiligo, de psoríase, de dermatite seborreica, que é aquela descamação no couro cabeludo, que a gente sabe sabidamente já, que quando a pessoa está em períodos mais conturbados, mais estressantes, essas doenças tendem a piorar. Não que o estresse ocasione elas, mas agrava elas. Há algumas situações de prurido, também de coceira, de dermatite atópica em crianças. Quando passam por períodos de mais estresse, de mais ansiedade, esses sintomas pioram. Então, a psoríase piora, o vitiligo piora, tanto é que um dos tratamentos é fazer psicoterapia, A gente sempre indica, porque à medida que a gente controla melhor as nossas emoções, que a gente se conhece melhor, a gente consegue controlar melhor a ansiedade, consegue lidar melhor com as emoções, esses sintomas dessas doenças tendem a regredir, a evoluir também. Então, isso é muito importante, assim, quando a gente atende os pacientes com essas doenças, que a gente fala que são autoimunes, mesmo alopecia areata, assim, que dá aquelas rodas, assim, que perde o cabelo, além de serem doenças que provocam estigmas sociais e que vão piorar a parte psicológica, se a gente não tratar a parte psicológica, a doença de pele pode piorar. Então, é um ciclo que vai se retroalimentando. Então, é importante o paciente se conhecer, entender que a família, aquele círculo social também entenda e fale sobre aquela condição de pele para aliviar a carga emocional que aquela condição, que aquele estigma de ter uma psoríase, de ter uma alopecia areata, principalmente na infância, na adolescência, pode trazer para aquela pessoa e pode piorar, a condição e pode piorar muito mais a parte psicológica, que eu acho muito pior. Exato, porque muitas vezes o que a gente nota, assim, que nem tu falou, a parte emocional talvez não seja a única causa, é multifatorial. Claro. Mas aí muitas vezes piora a condição e a pessoa se ver naquela condição piora mais ainda o emocional. Isso. Então, assim, uma coisa vai levando a outra também. Isso, é um ciclo vicioso que vai se retroalimentando. Então, a gente tem que parar, olhar com atenção para aquele caso e entender a dor daquele paciente, de ter uma doença que às vezes não tem cura, que tem tratamento sim hoje em dia, que a gente vai juntos buscar o melhor tratamento para aquela condição, para ele conviver da melhor maneira possível, se aceitar tendo aquilo, que é muito difícil, principalmente para criança e para adolescente. Adolescente, assim, numa fase que ele está cheio de dúvidas e cheio de problemas de autoafirmação, Enfim, às vezes quando é criança, às vezes é até mais fácil do que na adolescência,
Então, a gente tem que olhar para essa parte também, e eu sempre indico assim acompanhamento psicológico nesses casos, porque eu acho que faz toda a diferença na evolução e na autoaceitação, né? Enfim, é crucial isso para o sucesso do tratamento, independente do tratamento que a gente vai usar também. E tem uma outra parte também que são as psicodermatoses, né? Que quando a pessoa está muito estressada, está muito nervosa, está com alguma outra condição psicológica, né? Psiquiátrica, ela se automutila, arranca pedaços de pele, né? Exato, Acontece muito, isso, né? E é muito difícil, às vezes, de convencer aquela pessoa que aquele problema que ela tem é de fundo emocional, porque a pessoa sente que tem um bichinho caminhando na pele, que vai lá e arranca, né? Então, eu sempre faço, às vezes, uma biópsia para provar para o paciente que não é uma condição de pele, não é uma doença primária de pele, é uma doença psiquiátrica que está provocando uma manifestação na pele. Isso acontece muito. E depois da pandemia, eu acho que isso piorou muito, assim, porque acho que todas as doenças, né, ligadas ao emocional pioraram muito, né? Sim, acho já que tem acelerou pesquisas isso. Isso. Isso aí. Sim. Né, Natália? Então, eu acho que quando a gente olha para o paciente, a gente tem que entender como ele se sente em relação àquilo, como ele encara aquele problema, como aquilo afeta a vida dele e o que a gente pode, então, se colocando no lugar dele, como que a gente pode ajudar e convencer ele, né, muitas vezes, que aquele problema não é da pele, é psicológico. É muito difícil. É desafiador. Então, tu tem que provar para o paciente que aquilo não é uma doença de pele, né? É uma manifestação secundária à ansiedade. E isso é super comum, né? Em vários distúrbios, assim, às vezes as pessoas querem se limpar muito e daí fazem eczema, né? Isso na pandemia piorou muito, né? Que o pessoal ficava passando álcool gel o tempo todo, assim. Isso a gente ficava vê obsessivo. muito em pessoas com perfil mais do toque, assim, mais obsessivos mesmo. Até falando disso, assim, de limpar excessivamente as mãos, lavar, enfim. Até uma questão que eu até coloquei lá, que é o skincare excessivo, muitas vezes, também, né? Aquela fixação pela perfeição de querer, tipo assim, acabar com todas as impurezas e coisas. Isso a gente vê muito no toque, esse pensamento de que tem alguma impureza ainda. E também, que tem a ver com o perfil do toque, isso que tu tava falando, por exemplo, transtornos de escoriação, que é quando a pessoa arranca pedacinhos da pele, cutuca, né? Às vezes pelezinha. Ou a tricotilomania também, né? Quando arranca cabelo. Eu não sei se chega com frequência esse tipo de casos, assim. A gente não vê tanto assim no consultório isso, assim. Não é tão comum. Mas hoje está classificado junto com os transtornos relacionados ao toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Porque tem a ver com essa busca pelo controle, pela perfeição. Então, tá tudo muito ligado, né? A tricotilomania é principalmente em adolescente feminina, né? Principalmente, assim, são os principais casos, assim, que a gente tem. E acontece com mais frequência do que eu gostaria de ver. Sim. E geralmente está associado a algum trauma, assim, alguma coisa, assim, que desencadeou, sabe? Na maioria das vezes. E é muito difícil a família, às vezes, aceitar isso, sabe? Eu vejo os pais, assim, tem muita dificuldade em aceitar isso e entender que tem um tratamento psicológico e psiquiátrico para isso, né? E as pessoas, às vezes, procuram o dermato para encontrar uma solução, para encontrar uma doença que seja orgânica, tu entende? Seria não mais psicológica, tratar. porque seria mais fácil de tratar às vezes, né? Mais concreto. E menos complexo, mais concreto. Mais concreto, as pessoas buscam isso. Tanto é que, por exemplo, o que eu percebi num post que eu fiz esses tempos no Instagram falando sobre quando a ansiedade aparece na pele, tinha muitos comentários de pessoas dizendo que quando começaram a ter com muita frequência situações assim alérgicas, enfim, coceiras, buscaram, aí teve uma que até comentou assim, eu virei rato de laboratório, ela botou brincando, eu fui em não sei quantas dermatos, fui no alergista, fui não sei aonde, e ninguém descobriu nada. E aí eu perguntei, tá, mas tu levantou a possibilidade de ser algo emocional? E ela disse sim, hoje eu tô tratando, mas o que as pessoas, antes ela foi, imagina, em não sei quantos dermatos pra tipo, né, talvez não chegou nessa conclusão, disse que não tinha nada, vai no outro, porque é mais difícil tu perceber que é algo emocional tá causando aquilo.
Eu acho que às vezes não é difícil perceber, né? A gente tem um olhar clínico mais treinado e eu às vezes quando chega ali na minha frente eu já sei que é. Mas pra pessoa é O difícil. mais difícil é a pessoa aceitar aquilo. Isso, pra pessoa é difícil. Porque é muito mais fácil, como tu falou, Natália, assim, tratar algo concreto, é essa doença que causa isso. Tu passa uma pomada, do que tu passa olhar, não sei o quê. como tudo na vida, do que olhar para dentro de si, entender que esse processo pode ser um pouco mais complexo, porque tem a ver com outras questões internas que às vezes a gente não quer mexer. Que é difícil, que mexe, e que dói. a psicoterapia, né? Então, trata isso. Eu sou super adepta à psicoterapia, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque eu acho que o autoconhecimento é libertador, porque quanto mais tu te conhece, menos tu sofre. Exato. E mais feliz tu é, né? Então, na realidade, assim, quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente se conhece, menos a gente sofre. Isso é para tudo na vida, né? Não é só para as psicodermatoses ou para as doenças de pele, enfim, né? Isso a gente consegue, se conhecendo, a gente é mais feliz, mais livre, exatamente. mais leve. E esse é o papel da psicoterapia, né? Exatamente. Então, maravilhoso. E que muitas vezes precisa junto também um psiquiatra para ver a parte da medicação, porque muitas vezes a psicoterapia hoje, por exemplo, é padrão ouro para muitos transtornos de ansiedade, enfim. Só que alguns ainda a indicação é o tratamento combinado. Então aí tem mais um degrau, aí mais um desafio que muitas vezes é também que a pessoa precisa buscar um psiquiatra, né? É isso. E o psiquiatra, eu gosto muito de psiquiatra, enfim. Mas eu acho que psicoterapia, principalmente eu gosto muito de psicoterapia cognitivo-comportamental. Tu vai me corrigir agora se eu estou errada, mas eu vou tentar explicar de uma maneira como eu entendo, né? É mais prática. Isso. É mais direta a cognitivo-comportamental do que ficar fazendo análise no divã. Sim. Aquela coisa assim, aquela coisa que tu tem que ter insight, que demora às vezes um século, assim, né? Pra pessoa se dar conta das coisas. Sim. Eu gosto mais de estar com uma pessoa que vai me falar, isso, né? Que vai me apontar o caminho, vai me vai me ajudar a enxergar com mais agilidade. É mais objetivo, a gente traça metas e vai, né, alcançando aquelas metas. Até em casos, por exemplo, se tu vai pegar um caso de transtorno de escoriação, por exemplo, a TCC, ela tem todo um protocolo para tratar isso. Então, tu vai fazer a pessoa identificar quais são as situações em que ela percebe que ativam mais a vontade, por exemplo, de cutucar a pele dela. Exatamente. Então, tu vai trabalhar tudo isso. Aí, depois, tu vai trabalhar com técnicas de reversão de hábitos. Então, tu vai usar algumas estratégias para a pessoa, ao invés de cutucar a pele, ela fazer uma outra coisa naquele momento, substituir. Então, é muito prático, assim, o que tu faz, né? Claro, junto com todo o entendimento do que tem por trás, que tá levando aquilo, né? Claro que sim. Isso é para ser trabalhado na terapia, mas na clínica, assim, no consultório, que eu falo para os pacientes assim, pega uma bolinha de apertar, aqueles, principalmente para criança e adolescente, aqueles fidget toys, né? Que eles adoram, né? Enfim, de ficar apertando e tal. Ou então fazer tricô, crochê, ou então trabalhos manuais mesmo. Eu acho que isso alivia muito a ansiedade, sabe? Desenhar, pintar, fazer cerâmica, que tá super em alta agora. Claro, que tu treina muito o foco no momento presente quando tu faz uma atividade manual. Tu traz consciência, né? Porque as pessoas que se arrancam a pele, que se coçam muito, às vezes elas fazem isso sem se dar conta que estão fazendo aquilo, porque estão tão ansiosas que quando vê ali, tá ali arrancando o cabelo. E aquilo alivia aquela ansiedade, mas existe a parte que é sem perceber e existe a parte que a pessoa já tem consciência, mas ela não consegue parar de fazer. Então ela já tomou consciência, ela sabe que ela tá fazendo aquilo, mas ela precisa para aliviar alguma angústia. E tem pesquisas que mostram muitas pessoas fazem isso quando estão entediadas. Então, assim, quando estão em algum momento ali, sabe, meio sem fazer nada, e aí muitas vezes o ansioso não consegue muito ficar sem fazer nada, e aí vai lá e cutuca, arranca cabelo, faz alguma coisa. E a gente tá vivendo uma epidemia, assim, de pessoas que têm muita dificuldade para lidar com o tédio por causa do computador. E a gente está ensinando as nossas crianças a não aprenderem a lidar com o tédio. E o tédio, ele é importante, né? O ócio criativo, ele é importante. A gente aprender a lidar com as frustrações, mas também com o tédio. Então, quando eu deixo meu filho sempre no iPad, sempre na tela, isso aumenta muito a dopamina, né? A dopamina pura. Vai lá em cima. E a pessoa acaba ficando mais ansiosa, porque quando ela tá na vida real, a vida real não é tão... Não tem essa dopamina toda hora. Não é tão entusiasmante como ali num jogo, ali na hora, né, no computador. Então, por isso que a pessoa fica mais ansiosa. Então, a gente tá vendo uma epidemia de pessoas que não sabem lidar com o tédio. E o tédio é importante pra gente criar coisas, pra gente refletir, pra gente se autoavaliar, pra gente se encontrar.
Então tem que frustrar os filhos, eu falo, tem certeza. que dizer, deixar eles entediados. E às vezes eu falo para os meus filhos também, se tá entediado, tudo bem, é bom. Sim, cria uma Faz coisa. parte da vida. Com certeza. Vai encontrar o que fazer. É. Não sabe que a gente brinca lá em casa que o meu filho, ele é um inventor, assim, desde que ele nasceu até ele se formou no pré agora. E a prof, quando falou de cada aluno, ela disse, olha, o Henrico é o nosso menino criativo, que tá sempre inventando e tal. E lá em casa a gente tem muito isso, de deixar ele, a gente não dá celular ainda, né? Claro, ele é pequenininho. Eu acho que não tem que dar. Mas... Tem que evitar o máximo, prolongar o máximo. E também a gente tenta não dar muita coisa pra ele, no sentido de presentear, de coisas assim, sabe? Que é um desafio. E o meu marido, ele é assessor financeiro, então ele tem toda essa coisa de ensinar educação financeira, ele entender de onde vem as coisas. E ele é muito de criar, e eu acho que um pouco é dele, já nasceu com ele, tu vê que é temperamento dele, mas muito é também disso, da gente deixar ele em espaços ali, tipo assim, ele pega uma caixa de papelão e ele transforma no que tu imaginar, assim, sabe? Por quê? Porque aí, às vezes, ele me pediu um iPad. Eu dizia, Henrico, tu não tem idade pra ter um iPad. O que ele faz? Faz um iPad de papelão. Desenha todas as coisinhas lá que tem no iPad, todos sabem os aplicativos. E ele brinca com aquilo lá, sabe? Mas isso é ótimo. Então, assim, às vezes me dá uma peninha de, ai, querido, sabe? Mas eu digo, não, é isso aí, vamos criar ele fora. Mas eu acho que quanto mais prorrogar, melhor, porque mais criativo ele vai ser e mais ele vai... E é difícil, às vezes, assim, é um alívio. Eu dou iPad agora para os meus filhos são grandes, são maiores, né? O meu mais novo tem 8 e o mais velho tem 13. Sim. E eles têm acesso ao computador, iPad, tela, enfim, mas a gente limita o tempo, né, por dia. Então a gente cronometra, lá pode 1 hora por dia e 2, 3 horas no final de semana, e a gente cronometra isso. E é um desafio, é muito difícil, né, tu frustrar os filhos, enfim. Com certeza. Mas eu acho que vale a pena. Vale. Eu acho que vale muito a pena. Eu espero que sim, eu espero que sim. Porque pra nós é muito mais difícil, porque se tu der uma tela, pra nós é um descanso. Então, assim, né, claro, eles ficam lá eu adoro isso também, às vezes eu gosto disso também, né, a gente não vai ser hipócrita, isso dá um alívio. Mas, enfim, pensando no bem deles no futuro, tem que limitar. Exato. Eu acho que tem que dizer não. E acho que é muito isso, assim, esse tédio que aí muitas vezes leva ao adoecimento mesmo, porque as pessoas não sabem o que fazer quando bate o tédio. Isso, e não para, né? E tá piorando. Então a tricotilomania, que é arrancar o cabelo, é muito comum em adolescente menina. Aí tem que ver também com outras questões de imagem, enfim, esse tipo de coisa, né? E isso de dermatite, assim, né, de se coçar, muitas vezes a pessoa tem dermatite atópica mesmo, é alérgico, né, e dá coceira, mas muitas vezes a pessoa tá ansiosa, vai lá e se coça, daí um ciclo vicioso que toda vez que coça dá mais coceira, mais coceira, mais coceira. E é muito, muito comum num público feminino também, lá com 50 a mais, isso de se automutilar. Isso é um público que acontece bastante, assim, sabe? Interessante. Principalmente depois que os filhos saem de casa, sabe? Em momentos de ansiedade na vida, isso vai aparecendo. Não tem a ver com a menopausa, não? Eu acho que sim. Na realidade, a menopausa, a perimenopausa é uma época difícil para a mulher, né? É uma época mais desafiadora. Mas que, enfim, né? A gente vai aprendendo a lidar com ela da melhor maneira possível. Mas é desafiadora sempre. Então, momentos, acho que de estresse, de mudança de vida, o filho sai de casa, perimenopausa, a gente vai mudando, a pele fica mais seca, tu coça, daí a gente começa a fantasiar, o medo da morte. O meu pai morreu com 50 anos e daí eu vou... Não morreu, tá, gente? Sim. Mas só um exemplo, assim, daí quando eu chego naquela idade, daí eu começo a ter sintomas, né? Exato. E daí a gente começa a ficar muito atento ao corpo. Interessante. Então, são vários sintomas. Tem que ouvir o paciente. É verdade. E sabe uma coisa que eu percebo, assim, não sei se é uma percepção minha, né? Eu tava até falando antes com as gurias, que nós, na nossa área, tipo na psicologia, na psiquiatria, a gente tende a conversar muito, que nem, por exemplo, eu trabalho com ansiedade, então a gente conversa muito com o psiquiatra, com o cardiologista, que muitas vezes a pessoa tem um transtorno de pânico e tal. Tem palpitação que falar, e tal. E aí tem que falar com o cardiologista, muitas vezes com o endócrino, que também tem muita coisa que aparece aí. Só que com o dermatologista a gente não costuma ter essa troca, né? E aí eu até pensei nisso, assim, não sei se tu percebe isso, mas talvez é uma coisa nova que tem se falado hoje mais, não sei. Eu não sei se existe, inclusive, esse termo, tá? Mas pesquisando na internet eu encontrei um termo que pra nós não é um termo oficial e eu entendi que pra vocês é psicodermatologia. Existe isso? Na verdade, tem um capítulo da dermatologia que a gente chama de psicodermatoses, e a gente estuda isso há então décadas. Termo oficial, assim. É psicodermatoses,
que são as tipo dermatite factícia, né? Então, assim, que tu provoca as lesões, tricotilomania, uma psicodermatose. Tu vê que pra nós tu vai olhar nos manuais, não falam esses termos, né? E daí agora que eu fui ver, eu digo, nossa, mas nem sabia que tinha esse termo que integrava as duas áreas, né? Não, então psicodermatose são doenças provocadas por problemas psiquiátricos ou psicológicos, né? Então, a pessoa vai lá e arranca o cabelo, é uma tricotilomania. A pessoa tem uma dermatite factícia, é super comum isso, eu me lembro de atender muitas vezes assim, e o pessoal, quando eu estava na residência, eu fazia consultoria no Conceição, e daí das pessoas se arrancarem assim a pele, e daí eles chamam a gente para fazer biópsia, né, para ver o que é que a pessoa tem, e na realidade as lesões são muito desenhadas, sabe, elas são muito bonitas. Sim, é diferente de uma lesão, de uma doença. Entendi. Tu entende? E elas são simétricas e geralmente são ao alcance das mãos. Que interessante. Sabe? E às vezes a pessoa nem percebe que ela faz aquilo, sabe? É uma coisa inconsciente. Não é que a pessoa está roubando, mas ela quer chamar atenção de alguma maneira, ou ela está num estágio tão grande de sofrimento psicológico que ela quer transformar aquilo em algo concreto para pedir ajuda, às vezes. Sim, às vezes é uma forma de pedir ajuda. É uma forma de pedir ajuda. Então a gente acolhe, né, esse paciente, tenta entender o que está acontecendo e vai conversando. Isso a gente conversa e psicólogo, psiquiatra também. Então isso é uma entidade, é um capítulo dentro da dermatologia que a gente chama de psicodermatoses. Interessante. Eu descobri agora, assim, porque a gente trata essa parte, mas nunca tinha visto esse nome, realmente, essa nomenclatura, assim, né? Eu achei interessante. E até falava, quando eu estava pesquisando, assim, do contrário também, de algumas situações em que, por a pessoa se ver daquele jeito, eu não lembro em quais condições que falavam, agora dermatológicas, que a pessoa acaba deprimindo, muitas vezes acaba. Então, né, o contrário, assim, vamos dizer, né? Na verdade... Acho que é psoríase, falava algumas... A psoríase não é uma psicodermatose, é uma doença autoimune que tem uma manifestação cutânea que pode sim infligir um sofrimento psicológico muito grande para a pessoa. Psicodermatose é uma doença que é psicológica e psiquiátrica que a pessoa vai manifestar problemas na pele. A psoríase, o vitiligo, a alopecia areata são doenças autoimunes. São doenças da imunidade da pessoa que provoca lesões na pele e são estigmatizantes, trazem sofrimento porque mudam muito a aparência. E tem os transtornos de imagem, que daí a pessoa às vezes não quer envelhecer ou se quer parecer alguém... Tu entende? Sim. Ou se acha muito gorda, muito magra, tu entende? E aí entra muito nos exageros que a gente vê hoje em dia, Isso, essa né? coisa over, assim, que a gente vê cada vez mais, né? E um medo de envelhecer, né? Então... Não, e transformações que às vezes tu começa a perceber, né? Porque uma coisa é a pessoa querer, sei lá, fazer um botox pra melhorar, que tem uma ruguinha aqui. Agora, quando a pessoa não tem um limite, né? Começa a fazer e tu vê que tá se transformando, né? Virou um comércio. Na realidade, assim, ó, rejuvenescer, né? Assim, a aparência, né? Ela é muito bom, graças a Deus, né? Eu tô voltando da Coreia agora e lá é uma das maiores populações de longevos, né? Então eles investem tanto em skincare, o K-Beauty é tão famoso, porque as pessoas vivem muito e elas querem aparentar como elas se sentem. E eu acho justo, desde que não comprometa a saúde da pessoa e desde que aquilo não vire uma obsessão e desde que aquela pessoa não vire uma caricatura de si mesmo, né? Uma outra pessoa. E na verdade, quando tu exagera muito nos procedimentos, a pessoa nunca vai, as pessoas não vão perceber a pessoa, vão perceber os procedimentos e daí fica ridículo. Então tu pode ser o Einstein lá falando, discorrendo sobre, né, a pessoa mais inteligente do mundo, tá com uma boca gigante, tá com uma coisa meio caricata, assim, uma bochecha aqui gigante, né, aquela coisa assim, over. As pessoas não vão prestar atenção naquilo que tu tá falando, vão prestar atenção naquilo que tá naquela boca gigante, naquilo que tá chamando a atenção. Aí tu te desvaloriza como pessoa, mas isso virou dismorfofobia, que a gente chama, né? Virou uma doença do século atual e que tá cada vez pior, porque as pessoas talvez se olhem muito na tela, né? A pandemia também, novamente, né, piorou isso, porque a gente fazia muita videochamada, ficava se olhando muito, e daí as pessoas ficaram, às vezes, obcecadas em relação a isso, e não envelhecer ou parecer uma coisa que não são, na verdade. E na verdade, isso
passa, né? Daí tu pode me falar mais, Natália, sobre autoaceitação e sobre autoconhecimento, né? Sobre quem tu é e te aceitar bonito como tu é. Que a gente pode sim dar uma melhorada, mas tem o limite do bom senso. E de cada pessoa. E existem muitas distorções também que a pessoa realmente, de fato, ela se vê diferente do que ela é, assim, né? Então, muitas vezes a gente vê muito isso nos transtornos alimentares, por exemplo. A pessoa com anorexia, ela se olha no espelho e, de fato, ela se vê gorda. Então, assim, é uma coisa, é uma distorção na imagem. Tanto é que no trabalho aqui a gente faz a pessoa se desenhar como é que ela se enxerga. E aí tu tá vendo a pessoa na tua frente e no desenho que ela se faz é completamente diferente. Então é de verdade aquilo pra ela. E isso acontece também com a aparência. Muitas vezes ela se vê muito diferente do que ela é. Isso, e eu acho, novamente, assim, em relação às crianças e adolescentes, às vezes se vende uma mensagem de uma beleza que é inatingível. Exato. E que não é real, né? Os filtros, enfim, as pessoas querem algo que é inexistente. E uma coisa é a gente lá olhar no Instagram aquilo, outra coisa é uma criança ver. Exato. Aí as pessoas falam, então tu vai proibir isso das crianças. Não, tu tem que acompanhar. Eu acho que o pai e a mãe têm que acompanhar. Tu não pode privar as crianças de verem tudo. Não tem como. Tem que orientar, né? Tem que orientar e falar assim, não, mas isso não é de verdade. Isso. Tu entende? Essas coisas assim, isso não é de verdade, isso não é real. Porque as comparações aí geram um sofrimento muito E trabalhar sempre a autoestima da criança para ela se aceitar, né? Exato. E dizer, então, né? Então a gente sempre pode melhorar. Eu acredito nisso. Eu acho que tem que falar assim, tu pode melhorar, tu vai crescer, tu vai mudar, tu vai ficar diferente, né? Então, e que cada um tem as suas cada um características tem o seu tempo de beleza. E tu, teu cabelo daquele jeito, teu cabelo crespo, liso, ou então teu nariz não tão retinho. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem e tu é bonito igual, e te ama igual e tá tudo certo. E poder mostrar que cada um tem as suas habilidades também. E enxergar a beleza que é real, né? Enfim, a não ser que seja, sei lá, uma coisa muito gritante, né? 99% ou que tá fazendo mal pra saúde, sei lá, alguma coisa que realmente tem que Mas melhorar. Principalmente procedimentos, assim, em criança e adolescente, eu acho assim... Eu acho um pecado, assim. Nossa. Eu acho que tu tem que sempre reforçar a autoestima, o autoconhecimento, a pessoa tem que se conhecer, tem que se aceitar. Não é que ela tenha que se aceitar, ela tem que se conhecer e se amar, né? Do jeito que ela é. Isso é autoestima, é assim que a gente ensina, né? Né? Não é isso? Sim. Os adultos a serem pessoas melhores. Com certeza, porque a autoestima ela tem muito a ver com as crenças que a gente formou lá atrás sobre nós, né? Isso. Então, se a gente já começa a trabalhar isso com a criança, porque muitas vezes tu vê no adulto uma baixa autoestima, porque ele entendeu desde lá de trás, ouviu dos pais, né? Porque tu é um burro, porque tu não é capaz, porque tu não sei o quê. Então, assim, e aquilo fica, e aquilo vai construindo a autoestima da pessoa, a autoconfiança, enfim, ela vai se percebendo daquela forma. Então, é bem importante mesmo isso que tu tá falando, trabalhar já com a criança isso, já entendendo, assim, as capacidades dela, a beleza dela, onde Às vezes eu atendo crianças com manchas de nascença, por exemplo, assim, né? Uma mancha de nascença vermelha, sei lá, no braço e tal. E às vezes os pais vêm angustiados com aquilo. E eu sempre, quando eu vejo a criança, falo assim, olha só, tu é especial, porque tu tem uma mancha diferente. Olha que linda a tua mancha. Poder ver o lado bom daquilo. Ver o lado bom da mancha também. Você não vai causar nenhum problema para ela, então tu ensina aquela criança que é tudo bem ter aquela mancha, né? Então, se não tá no rosto, se não tá num lugar assim, ou mesmo se tiver no rosto, às vezes a gente não consegue tirar, então tu tem que reforçar o lado bom. Isso aí ninguém vai te perder nunca, tu entende? Então, essas frases a gente pode usar também, né? Pra reforçar a autoestima. Tu é especial, porque tu tem uma mancha diferente. Essa tua mancha é da tua família. Olha só, a tua marca registrada. Tornar mais lúdico aquilo também, né? Pra criança entender no nível dela. Isso, e é verdade. Aí lá no futuro, se ela crescer, aquilo estiver incomodando, não estiver legal, bom, daí a gente pode tirar. Mas enquanto a criança tá se formando ali, né? A personalidade, a pessoa tá se conhecendo, tá construindo a autoestima da criança, tu não pode destruir isso. É um pecado, né? Destruir. E às vezes, sem querer, as pessoas falam coisas que acabam, né? Isso, mas os pais é que tem que fazer isso, né? A gente reforça. Isso, Sem querer, às vezes, se fala coisas pra criança que tu não se dá conta, né? E aí acaba... E mesmo vitiligo, psoríase, é uma doença assim, que às vezes quando o paciente vem consultar comigo, eu sempre encosto na pele do paciente.
mesmo na psoríase, assim, encosto na lesão, sabe? Ali na psoríase, porque não é contagioso, eu não vou ficar doente por causa daquilo, não vou pegar psoríase, não vou pegar vitiligo nem nada. Mas isso faz uma baita diferença, porque as pessoas têm um estigma muito grande e às vezes tem gente que olha com nojo, que olha, sabe, com desprezo, que olha como uma pessoa diferente. E daí eu sempre encosto no paciente porque tu passa segurança assim, isso aí não é nada, tu entende? Faz parte da vida, vamos melhorar. E eu falo assim, isso aí tu não te preocupa, deixa que eu me preocupo. Eu disse assim, a gente vai tratar e tu vem aqui, tu só te preocupa quando tu estiver aqui. Dá uma segurança pra pessoa, né? Isso, né? Porque já é uma carga emocional muito grande conviver com aquilo. Meu Deus. Então, se tu consegue aliviar, né? Por que não? E se tu pega uma pessoa que já tem algumas questões de baixa autoestima, ou às vezes eu tava pensando até em situações, agora tu falando, um paciente, por exemplo, com ansiedade social, que já tem vergonha, medo do julgamento do outro, assim, de ser ridicularizado, de passar vergonha. E daí tá com... E aí tem alguma questão ali que tá visível, como é mais difícil também nessas situações, né? Trabalhar isso. Tem que ter muita coragem, né? Pra aceitar isso. E isso vai sendo trabalhado. E eu tenho muito orgulho de alguns pacientes, assim, de vários pacientes, orgulho de outros pacientes, mas de alguns assim que eles foram se desenvolvendo e eles viram os defensores daquela causa. Eles até ajudam outros pacientes a lidar melhor com aquilo. Legal. Né? E isso vai depender das ferramentas que ele vai ter para lidar com aquilo. Vai buscar também. E isso ajuda eles em outras áreas da vida. Eles são adultos melhores. Né? São pessoas melhores, eu acho. Quem tem vitiligo, quem tem psoríase, quem tem alopecia areata já passa por coisas que a maioria das pessoas não passa. Quando tu aprende a lidar com aquilo, tu encara o problema de frente e tu vai aceitando aquilo, tu vai convivendo com aquilo e tu busca alternativas, claro, para melhorar. Mas tu vai trabalhando lá na parte psicológica, assim, eu tenho isso, tá tudo bem, eu vou lidar com isso, tá tudo bem. Tu já saiu na frente de um monte de gente. Então, se fortalece, né, por causa da dificuldade. Tu vai fortalecendo teu ego, tu vai, né, te fortalecendo. E tu é uma pessoa melhor, então são pessoas diferenciadas, que eu admiro um monte. Sim, porque não adianta, se cresce nos desafios é só na dor. Exato. A gente cresce na dor. E é na fato dor, isso. Isso aí. Então, a gente cresce na dor. Se a gente olhar, né, o lado bom das coisas. Tudo tem um lado, né, que não é tão ruim às vezes, né? Mas quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem duas escolhas. Ou a gente lida com a dor, né, e aprende com aquilo, ou a gente fica sofrendo. Sofrendo não vai sair do lugar nunca. Tem coisas que são escolhas. Exato. A gente trabalha muito na terapia para ansiedade, assim, que é aquelas coisas que não estão sob nosso controle. Porque a pessoa, quando tá muito ansiosa, ela quer muito ter o controle de tudo. Ela quer conseguir mudar, às vezes, uma condição que não tem como ser modificada. E aí a gente trabalha muito isso, tá? Mas o que tá sob teu controle nisso? O que não tá, a gente precisa aceitar. Precisa trabalhar a aceitação. Né? É verdade, a gente não tem o controle de tudo. Não. É verdade. E a vida nos ensina isso todos os dias. A gente vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo, né? E quando por isso que a gente fala, né? Que quando a gente vai ficando mais velha, a gente sofre menos, porque a gente vai aprendendo. Isso. Mas aí tu tem que estar aberto a aprender. Então, né? Eu acho que... E a psicoterapia, e eu falo para os pacientes, assim, e às vezes os pacientes têm um pouco de resistência, mas tem o seu momento também, né, para procurar ajuda. Então a gente tem que respeitar, mas a gente fala, a gente repete, assim, eu falo, tu tem que fazer isso. Que um outro profissional falar, né? Isso, não a gente. Isso, mas eu falo. E é isso, então tu tem que ir reforçando a autoestima da pessoa, mas também assim tu tem que dar oportunidade para ela se enxergar, porque a gente não consegue fazer isso. Isso é uma coisa interna, é pessoal. E a melhor maneira de fazer isso é na terapia. Exato. Porque não adianta muitas vezes tu dizer pra pessoa, tu é linda, a pessoa tá se achando horrorosa e ela não vai se achar linda naquele momento, né? Eu falo igual, tu entende? Eu falo igual porque acho que a gente tem que falar. Isso. Mas é a pessoa. Só vai entrar quando a pessoa estiver pronta pra aquilo. Não, isso eu sei, mas a gente fala. A gente tem que falar. Claro. A gente faz a nossa parte. Mas isso é um processo interno. É interno, não adianta. E a busca da terapia também, não adianta. Às vezes a gente tenta, a gente quer muito, né? Que determinada pessoa faça a terapia e a pessoa não tá. Mas o que eu acho, assim, não é o momento dela, mas aí tu tem que ir lá e falar. Diz, olha, eu acho que tu tem que fazer isso, tu orienta. Porque daí se outra pessoa chega e fala, outra pessoa chega e fala, outra pessoa... Ou então ela vai ver esse podcast aqui, entende? Mas é assim, vai juntando ferramentas e lá pelas tantas ela vê, então eu acho que eu vou fazer. E daí começa realmente o processo de melhora, né? Não adianta, porque na terapia a gente vai falar sobre tudo, a gente vai trabalhar essas questões, né, a pessoa vai ter que se deparar com coisas. Eu sempre falo para meus pacientes quando eles estão começando, a gente tem até um contrato, assim, né, em que eu coloco lá, olha, vai ter momentos muito difíceis na terapia. Não vai ser, vai ter dias que não, sim, vai ter dias que a gente vai dar risada, mas vai ter dias que vai ser difícil olhar para aquilo. Só que é que nem a gente ter uma ferida aberta
e tu não querer encostar porque tá doendo, só que quando tu deixa limpar aquela ferida e fazer o curativo, tu tem a chance de melhorar. E eu falo pra eles que é a mesma coisa, as dores emocionais, a gente precisa ir lá e dar uma encostadinha pra poder fazer o curativo, pra conseguir se sentir melhor. Então, é o paciente saber também que, né, muitas vezes a terapia não é assim, eu vou lá passear, né? Não, às vezes tu vai falar de coisas difíceis mesmo, mas é pra melhorar. Mas é melhor sempre falar. Eu acho, sabe? É melhor sempre encarar de frente. Enfim, tem momentos da vida, tem momentos que é melhor deixar lá escondidinho, mas aí quando tu vai te fortalecendo, daí lá pelas tantas, chegou a hora de mexer naquilo lá, então deixa de ladinho ali, outra coisa, vai lá. Exatamente. Mas acho que é muito por aí, assim, e o quanto realmente se a gente for pensar, assim, até fechando tudo isso que a gente tá falando, o quanto as áreas se a gente fosse pensar, a gente teria que juntar todos os profissionais, às vezes, para tratar um caso simples, mas que é multifatorial. Quando a gente fala em saúde, a gente não pode olhar uma coisa só. Porque muitas vezes tem a ver com a alimentação da pessoa, aí teria que ver com a nutri, aí teria que, sabe, tem a ver com muitos fatores ali que, né, se for falar até de pele, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar com uma alergia alimentar, sei lá, comer, né, se alimenta de alguma coisa que causa uma alergia. Então, assim, a gente tem muitos fatores para olhar que interferem naquilo. Eu acho que aqui a psicologia, né, a psicoterapia, a grande ferramenta assim que ela fornece para nós é aprender a lidar com as dificuldades e como tu encara as dificuldades que vão acontecer na vida, isso é inevitável, né? Então ele vai te dando ferramentas e repertório para lidar com os problemas que vão surgindo. Exato. Eu acho que é repertório ali. E na verdade, claro, às vezes a gente precisa trabalhar junto e é ótimo, né? No mundo ideal seria assim, não é assim que funciona. As pessoas querem uma pessoa que resolva tudo. Isso. Né? Ou então tá naquele momento que é aquilo. Mas aí eu acho que é isso aí que diferencia os profissionais, né? Quando tu pede ajuda. Exato. E eu gosto de pedir ajuda. Mas né? Muitas vezes se tu vê que tem realmente relação, poder pedir essa ajuda. E oferecer ajuda para os pacientes, eu acho que isso daí ou é importante. Que o paciente busque, né? Bem assim. Então a gente, por exemplo, muitas vezes, né, tá ali lidando com alguma coisa. Eu sempre digo, vem um paciente com uma queixa que eu posso até levantar a hipótese de que a ansiedade tá piorando, sei lá, uma alergia que ele tenha, mas eu não tenho como não falar pra ele, olha, tu tem que buscar um dermatologista pra ver isso. Claro, não, com certeza. Porque aí, bom, essa parte aí não me cabe, né? Então tu tem que tratar essa parte. E os pacientes que têm, principalmente psicodermatoses, eles são pacientes que às vezes eles querem uma solução rápida e que não é rápida. E principalmente os pais querem uma solução rápida, então às vezes eles ficam trocando muito de profissional, sabe? Eles ficam pipocando, assim, até que para encontrar um lugar que eles se sintam acolhidos, ou então eles querem uma solução rápida, porque às vezes, principalmente eu penso nos pais que têm um filho lá que fica se arrancando os cabelos. Tu entende? É uma dor muito grande tu lidar com isso, porque tu lida com toda a culpa, assim, né, do pai e da mãe, né, de ter um filho com um problema que é psicológico, então a gente sempre se culpa, né, o pai e a mãe sempre se culpam. O dia inteiro. Né, o dia todo. E daí tu tem que olhar para aquilo e tá tudo bem, né, a gente idealiza muitos filhos e não quer que eles tenham problema, mas eles vão ter, porque eles são pessoas diferentes, eles têm personalidades diferentes, né, eles não são do jeitinho deles, e tá tudo bem. Então, tem esse processo também de desidealização, né, dos pais em relação à criança, em relação ao adolescente, né? Então, são várias questões. E eu acho que quando o pai e a mãe são terapizados, assim, eles já... Aí é mais fácil, porque daí tu vai desconstruindo, às vezes, imagens e a gente consegue ajudar mais rápido. É verdade. De se perdoar que nem tudo é culpa do pai e da mãe, às vezes é personalidade, às vezes tem várias questões envolvidas e às vezes a gente não sabe por que e acontece. Exato. E que a tem gente coisas que tu não tem que respeitar controla mesmo. tudo. A gente não controla tudo, é impossível. Essa frase é muito boa, porque, olha, eu acho que é algo que a gente tem que usar todos os dias, assim, para várias situações, assim, isso não tá sob meu controle, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Né? Então aquilo que tem, a gente vai atrás, a gente vai propor soluções, vai buscar. E a única coisa que tá sob o teu controle é como tu te sente em relação às coisas. As coisas que acontecem, a gente não tem controle. A gente pode sim tomar ações para buscar consequências diferentes, né, para as nossas ações. Mas a única coisa que a gente tem controle é o nosso sentimento, é como a gente lida com as coisas. É sobre nós. Exato. E isso é a responsabilidade de cada um. Então, acho que a psicoterapia é isso, sabe? Principalmente na dermatologia também, quando eu falo, é tu assumir a responsabilidade sobre a tua vida. Exato.
E antes tu falou, né, da terapia como dando ferramentas, enfim, pra pessoa. Isso é uma, aprender a lidar. Uma metáfora que eu uso muito, assim, eu digo pra pessoa, tu vai sair daqui com uma caixa de ferramentas que antes tu não tinha. E tu vai levar ela contigo, né? Porque quando a gente prepara a pessoa pra alta, a gente faz a prevenção da recaída e a gente dá todas essas ferramentas que a gente trabalhou na terapia pra pessoa levar. E isso, eu digo pra pessoa imaginar, imagina que é a tua caixinha de ferramentas. Então, tu já vai saber, as coisas vão seguir acontecendo, mas tu vai saber lidar de uma outra maneira, que tu vai puxar aquela ferramenta lá, aquela outra que antes tu não tinha. E isso fica diferente. É muito legal, porque dá um baita orgulho, né? Essas conquistas, assim, são as que mais a gente se orgulha. E a gente tem que se orgulhar disso, né? E, tipo, cada conquista, né? A gente tem que celebrar elas, enfim. Exato. Essa independência. E isso é amadurecimento, então a gente vai lidando melhor com as dores, né, ao longo da vida. Eu faço terapia há 20 anos já. Nossa, eu não me dei alta ainda. Mas é tão bom. Mas eu tenho vários pacientes que eu dou alta e eles, não, mas eu vou seguir vindo, uma vez por mês, por aí, uma manutenção. Mas é que eu acho assim, ó, né, enfim, principalmente na nossa profissão, né, eu acho que é muito difícil ter alta, assim, porque a gente lida também, além das dores da nossa vida, que a gente vai aprendendo a lidar, enfim, né, das nossas questões pessoais, tem a dores dos pacientes também. Então, às vezes é bom ter uma pessoa que não, né, que não conhece aquele paciente, né, pra gente, enfim, conseguir ajudar melhor as pessoas. É essa supervisão, né, que vocês chamam, né? Isso. Mas, enfim, a gente consegue ser profissional melhor, assim. Com certeza. É necessário, assim. Eu digo que eu acho. Eu acho necessário, eu não vivo sem. Não, porque a gente acaba absorvendo muita coisa dos pacientes, né, a nossa profissão. Então é bom. E a vida vai dando muitas voltas, né? Claro, às vezes a gente quer, né? Eu vejo assim, talvez tu tá num momento em que agora eu quero fazer uma pausa da terapia, só que aí depois acontecem outras coisas, e às vezes tu quer voltar. Então, assim, eu tenho muitas situações, assim, de pacientes que muitas vezes encerram, e aí lá pelas tantas, sei lá, acontece alguma coisa difícil na vida e vamos retomar. E às vezes a gente retoma só por um tempo, para realmente trabalhar aquela questão. Por isso que a TCC eu acho legal, assim, que ela consegue trabalhar com início, meio e fim, uma questão específica da pessoa e deu. Né? Muitas vezes a pessoa só quer aquilo lá naquele momento. Ela já tratou todo o resto. Eu gosto muito da cognitivo comportamental por isso. Acho que início, meio e fim. Eu acho isso bom, eu acho prático pro dia a dia, sabe? Eu sou uma pessoa prática. Eu gosto disso, eu acho resolutivo. Isso, exato. Porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias, assim, eu não gosto. Isso, exatamente. Não, e a gente precisa de coisas. Hoje em dia, a nossa vida ela é muito, assim, prática. É muito acelerada também, e a gente não consegue muito, né, mais, assim, essa coisa do ficar divagando. Bom, tanto é que as pesquisas, se tu for pensar, assim, hoje em dia o que tem de pesquisas na nossa área que mostra, assim, a eficácia dos tratamentos para determinados transtornos, a TCC tá no topo de muitos, assim. E então, algumas linhas mais, tipo, a psicanálise, por exemplo, hoje, infelizmente, ela não tá mais como padrão ouro pra nada, assim. Eu já então, fiz psicanálise, difícil. Eu acho... Não gosto. Tem muitas pessoas que amam, né? E eu acho assim, muito de cada um, de se identificar. Tudo bem, eu acho assim, né? O importante é que faça bem pra pessoa. Exato. Né? Mas não se tu for olhar, assim, realmente de pesquisas, do que tem na área, assim, eu sempre gosto de ver, a gente trabalha muito hoje, a gente fala que é baseado em evidências, assim, então tu vai usar para aquele paciente, né, a melhor estratégia que existe para aquela condição que ele tem. E é isso, assim, porque tu não tem hoje, a pessoa ela quer resultado. Tu tem que oferecer resultado para aquela pessoa. Ela não te busca para ficar ali devagando. Né? Eu acho que quando a pessoa procura também a terapia, ela quer alívio para um sofrimento que ela está tendo, né? Com uma situação que ela está tendo dificuldade de lidar, enfim, né? Ou com situações que vão se repetindo, né, ao longo da vida. É alívio, né? Exato, alívio. É bem daí isso. Eu acho que a TCC eu acho ótima. E a gente poderia ficar dias aqui conversando. A gente pode repetir. Teria assunto para muitos podcasts. E então, assim, para encerrar, eu acho que foi muito esclarecedor também a gente entender toda essa relação, tanto da parte da psicologia quanto da parte da dermatologia, onde essas áreas se unem e tudo isso com o objetivo de ajudar os pacientes, as pessoas, né, a melhorarem a qualidade de vida. Acho que essa é a grande questão da gente conversar entre áreas. É a pessoa entender quem ela pode buscar, em que momento ela deve buscar e como a vida dela pode ficar melhor se ela tiver essa clareza dos profissionais que ela tem para ajudarem ela. Com certeza, é um prazer estar aqui. Vou vir sempre, quase uma terapia aqui hoje, gente, quase uma terapia. Não, enfim, em relação à pele, né, enfim, é importante sim a gente olhar, cuidar do paciente como um todo e entender
como aquilo está trazendo sofrimento para o paciente e como a gente pode ajudar ele de uma maneira mais global. E a terapia é uma parte crucial, tanto para aliviar doenças autoimunes como psoríase e vitiligo, como também essencial para tratar as psicodermatoses, né? Então, são duas condições que têm que caminhar assim juntas para o benefício do paciente. Então, muito obrigada, adorei o convite, estou sempre à disposição de vocês. Eu que te agradeço também pela conversa, foi muito legal mesmo, bem Obrigada, aprendi um monte. Eu também. Obrigada, então. Boa noite. Boa noite.